Fala, meu amigo. Então, dando continuidade à aula do artigo 5º da Constituição para concursos policiais, hoje resolveremos aqui questões sobre os incisos mais cobrados em concursos policiais do artigo 5º, tá bom? Então, já se inscreva no canal, deixa o seu gostei aí e vamos para a primeira questão. E a questão número 1, ela pede para analisar a seguinte assertiva à luz dos direitos e garantias fundamentais. Uma ronda policial flagrou um indivíduo descarregando toda a munição de um revólver contra o seu desafeto, causando-lhe a morte imediata. Nessa situação, a Constituição Federal prevê o julgamento do criminoso mediante a instituição do júri. Então, pessoal, essa questão está correta. O júri ele é um juízo coletivo que julga os crimes dolosos contra a vida, que estão lá no artigo 121 a 128 do Código Penal, que são o homicídio, a instigação, auxílio ao suicídio, o infanticídio e as modalidades do aborto. E o que a Constituição nos fala sobre essa instituição, sobre o júri? E o artigo 5º, inciso 38, vai nos dizer o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados. Aí ele vai nos dar os princípios do júri. E o primeiro deles é a plenitude de defesa. O que significa, pessoal? No júri, a decisão ela não é fundamentada. Os jurados eles só votam condenando ou absolvendo o réu, ou se for o caso, reconhecendo alguma qualificadora ou minorante, ou coisa do tipo. Em razão disso, em razão dessa decisão não ser fundamentada, é assegurada ao réu uma defesa muito mais ampla do que é oferecida nos demais processos. Em razão disso, o que significa na prática, melhor dizendo? Significa que o réu poderá recorrer a argumentos não jurídicos, mas sim argumentos políticos, argumentos sociais, poderá recorrer a outros argumentos que não os relativos ao direito em si. Também significa que o réu poderá mudar de tese durante o julgamento em plenário, ainda que a segunda tese seja antagônica em relação à primeira. Enfim, ele tem uma defesa muito mais ampla no tribunal do júri. O próximo princípio é o sigilo das votações. Então, pessoal, no júri, as votações elas ocorrem em sala secreta, fechada ao público, e de um modo que não seja possível identificar o voto de cada jurado. Outro princípio é a soberania dos veredictos. E o que significa dizer que os veredictos do júri são soberanos? Significa que, em regra, o Tribunal de Recursos ele não poderá rever o mérito da decisão do júri. Ela é realmente soberana. Salvo, claro, algumas exceções legais, como, por exemplo, no caso do julgamento da decisão ser contraditória com as provas dos autos. E, por fim, o do princípio é a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Tem que se ressalvar, pessoal, que essa competência é uma competência mínima, ou seja, ela poderá até ser alargada, mas jamais ser diminuída. Então, nada impede que, por exemplo, no futuro, seja incluído na competência do júri o crime de latrocínio, entenderam? Mas jamais poderá ser diminuída, poderá ser tirado um crime da competência original do júri, somente alargada, tá certo? Então, a questão está correta, vamos para a questão número 2. E a questão número 2 pede para analisar a seguinte assertiva: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, pessoal, essa questão está correta. Primeiramente, o que quer dizer que um crime é imprescritível? Como a gente sabe, pessoal, no momento que ocorre um crime, o Estado ele dispõe de um certo prazo para processar aquele indivíduo. E se não fizer naquele prazo, o indivíduo terá sua punibilidade extinta, ele não poderá ser punido por aquele crime. Esse prazo chama-se prazo prescricional. Cada crime tem seu prazo prescricional. Contudo, a Constituição prevê apenas 2 crimes que são imprescritíveis, ou seja, não importa quanto tempo passe, o Estado sempre poderá processar o indivíduo por aquele crime. Esses crimes são, primeiro, o previsto no artigo 5º, inciso 44, que diz: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, o que justifica a questão está correta, né, já que é basicamente a transcrição literal desse texto, e também o crime de racismo, conforme o artigo 5º, inciso 42, que diz: a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, não detenção, reclusão, nos termos da lei. Sobre os crimes previstos na Constituição, eu queria chamar ainda a atenção para outro inciso, que é o inciso 43 do artigo 5º, que diz o seguinte: a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e, atento para essa parte aqui, e os que podendo evitá-los se omitirem. Então percebam, estupro é um crime hediondo. Então responde pelo estupro, por exemplo, tanto o pai que estupra a sua filha, como também a mãe que, sabendo daquela situação, não toma alguma medida, não denuncia para a polícia, para o Ministério Público, porque ela se omitiu. Então, tanto quem pratica, como quem manda, como quem, podendo, não evita aquele crime, responderá por um crime hediondo, tá certo? E o que eu quero chamar a atenção de vocês, percebam, imprescritível e inafiançável só o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. E crimes insuscetíveis de graça e anistia, só os hediondos e equiparados. Quais são os equiparados? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo, chamado TTT, tá bom? Então, para não confundir mais essa questão de inafiançável, qual crime é inafiançável, qual crime é imprescritível, qual crime é suscetível de graça e anistia, eu trouxe aqui o seguinte quadro para ajudar você a decorar essa questão, certo? Então, primeiramente, o racismo, ele é imprescritível, inafiançável, mas não é insuscetível de graça e anistia. Já os hediondos equiparados, eles não são imprescritíveis, não são, mas são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. E a ação de grupos armados contra a ordem constitucional são imprescritíveis, inafiançáveis, mas não são insuscetíveis de graça e anistia. O que todos eles têm em comum, todos são inafiançáveis, tá bom? E a questão 3, ela aborda um dos assuntos mais cobrados do artigo 5º, que é o habeas corpus. E ela pede para julgar a seguinte assertiva: o habeas corpus é cabível para proteger o direito de ir e vir, ou seja, de circulação de mercadoria nacional. Então, pessoal, essa questão está errada, está incorreta, porque, de fato, o habeas corpus ele tutela a liberdade de ir e vir. Contudo, essa liberdade que ele tutela é a liberdade individual, ou seja, a liberdade de locomoção do indivíduo, tá certo? E ele está previsto no artigo 5º, inciso 68, que diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. E quais são as características do habeas corpus? A primeira delas, ele é um remédio constitucional de natureza penal que segue o rito sumário, ou seja, ele obedece um procedimento muito mais célere em razão do direito que ele tutela. Segunda característica, o habeas corpus ele pode ser de dois tipos, pode ser repressivo ou liberatório e também pode ser preventivo, também chamado de salvo-conduto. Qual é a diferença de um e de outro? O repressivo, pessoal, ele é impetrado quando a coação ela já está ocorrendo, como, por exemplo, quando o juiz ele pede uma ordem de prisão. E o preventivo ele é impetrado quando a coação ela está na iminência de ocorrer. Por exemplo, quando o delegado ele representa pela prisão preventiva, pela prisão temporária, tá bom? Outra questão importante é que a ação de habeas corpus ela é composta por 3 sujeitos: o impetrante, o paciente e a autoridade coatora. O impetrante é a pessoa que de fato entra com a ação. Ela pode entrar tanto em seu favor como em favor de um terceiro. O paciente é a pessoa que está sofrendo a restrição da sua liberdade, a pessoa que está sofrendo a coação. E a autoridade coatora é quem pratica o ato, quem pratica a coação ilegal contra a liberdade do indivíduo. Essa autoridade coatora pode ser tanto um agente público, como um juiz, como também um agente privado, como um diretor de um hospital que impede que uma pessoa deixe aquele hospital. Outra característica, a ação de habeas corpus, ela dispensa advogado. Qualquer pessoa pode entrar com a ação. E dispensa também qualquer formalidade. Não existe um modelo de petição para habeas corpus. O habeas corpus ele pode ser impetrado até por telefone. O único requisito indispensável, imprescindível, é que o habeas corpus ele deve necessariamente ser impetrado em língua portuguesa, tá certo? Outra característica é uma ação gratuita, conforme o inciso 77 do artigo 5º. Outra característica, pessoal, é que a ofensa ao direito de liberdade pode ser tanto direta como indireta. Um exemplo de ofensa direta seria justamente a prisão ilegal de alguém. E no que se refere à ofensa indireta, o STF entende que é possível habeas corpus, em sede de processo penal, contra a quebra de sigilo bancário que possa levar à prisão.
Então veja, nesse caso, o direito à liberdade ele não é diretamente ameaçado, mas sim indiretamente ameaçado por um fator que pode levar o indivíduo a ser preso, que no caso seria a quebra de sigilo bancário, tá certo? E por fim, o habeas corpus ele pode ser concedido de ofício pelo juiz, sem nenhuma provocação, desde que ele verifique que naquele caso está ocorrendo uma ofensa ilegal ao direito de liberdade. Pois bem, e quais são as situações nas quais não cabe habeas corpus? Primeiramente, pessoal, não cabe habeas corpus contra a pena de exclusão militar ou perda de patente ou função pública, porque isso não afeta a liberdade de ir e vir, certo? Conforme súmula 694 do STF. Então, se você vai fazer concurso para PM, principalmente, atente para esse caso. Também não cabe habeas corpus para discutir o mérito de punição disciplinar militar. Aqui cabe ressaltar, pessoal, que o STF ele entende que é possível discutir a legalidade, não o mérito, a legalidade. Como, por exemplo, no caso em que o agente que aplicou a punição não tenha competência para aplicar aquela punição, né? É um ato ilegal. Também não cabe habeas corpus, pessoal, quando já está extinta a pena privativa de liberdade, conforme a súmula 695 do STF. Pois nesse caso, né, já cessou a privação da liberdade e não cabe habeas corpus. Também não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória, a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada, conforme a súmula 693 do STF. Então, nesse caso, não cabe habeas corpus porque, de fato, não há uma restrição efetiva à liberdade do indivíduo, não há pena de prisão. Um exemplo de uma infração penal em que a pena pecuniária seja a única cominada seria a infração penal do artigo 49 da Lei de Contravenções Penais, tá bom? Também não cabe habeas corpus contra a punição em PAD, é o processo administrativo disciplinar. Então, se é um processo disciplinar, por exemplo, contra um militar, nesse caso não cabe habeas corpus porque as penas em questão serão apenas advertência, repressão, demissão, enfim, nada que atinja a liberdade do indivíduo de forma direta ou indireta. Também não caberá habeas corpus contra a decisão que resulte na suspensão de direitos políticos e, por fim, contra decisões do STF. Por quê, pessoal? Porque, de regra, o habeas corpus ele é julgado pela autoridade judicial imediatamente superior. Então, se a autoridade coatora é um delegado, será o juiz que vai julgar o habeas corpus. Se a autoridade coatora é um juiz, será o tribunal e assim sucessivamente. Como o STF já está no topo, já é o tribunal máximo, a corte máxima do nosso direito, nesse caso não será possível, né, o manejo do habeas corpus contra a decisão do STF. E dando continuidade, a questão número 4, ela pede para analisar a seguinte assertiva. Se o Brasil entrar oficialmente em guerra, esse fato permite a aplicação da pena de morte excepcionalmente. Então, pessoal, a questão está correta, porque a Constituição, via de regra, ela não admite a pena de morte, mas, excepcionalmente, a admite em caso de guerra declarada. É o que nos diz o artigo 5º, inciso 47, que fala o seguinte: não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, aí já responde nossa questão, né? Prosseguindo. A linha B, de caráter perpétuo, não pode ter uma pena perpétua, por isso que o Código Penal prevê que o máximo será de 30 anos. A linha C, de trabalhos forçados, aqui não confunda trabalhos forçados com trabalho obrigatório, que é previsto na Lei de Execuções Penais. A linha D, de banimento, banir o indivíduo de um país, né, caçar sua nacionalidade. E a linha C, cruéis. Mas então, pessoal, sobre as penas, eu queria chamar a atenção para outros dois dispositivos previstos no artigo 5º, que são os incisos 45 e 46. E o inciso 45 vai dizer o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Uma pena de prisão, uma pena privativa de liberdade, jamais poderá ser estendida aos sucessores do réu, aos seus descendentes. Contudo, a reparação do dano e a perda de bens poderá ser, vamos dizer assim, estendida aos descendentes, mas apenas no limite do patrimônio transferido, no limite da herança do réu. Então, por exemplo, se um deputado federal ele foi condenado a reparar um dano de R$ 200.000 e veio a falecer no decorrer da execução penal, então, se ele deixou um patrimônio de 200 mil, de R$ 400.000,
Isso significa, pessoal, que o Estado poderá decretar a perda de bens em cima do patrimônio transferido, em cima da herança que foi transferida aos sucessores do réu. Então, nesse caso, o Estado pegará 200 mil para reparar o dano e ficará 200 mil para os sucessores. Contudo, pessoal, se o valor do patrimônio transferido for inferior à reparação do dano, nesse caso, o Estado só poderá cobrar o valor máximo da herança. Se a herança for 100 mil reais, só poderá ser 100 mil reais. O Estado jamais poderá cobrar dos descendentes, dos sucessores, um valor além do valor da herança, tá bom? E por fim, o inciso 46, ele vai dizer os tipos de pena que o direito brasileiro admite. Então, ele diz o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a linha A, privação ou restrição da liberdade; a linha B, perda de bens; a linha C, multa; a linha D, prestação social alternativa; e a linha E, suspensão ou interdição de direitos. Então, pessoal, vimos aí bem essa questão das penas. Vamos agora para a questão número 5. E a questão pede, pessoal, para analisar a seguinte assertiva: determinado oficial de justiça comparece às 21 horas numa residência, acompanhado de reforço policial e munido de mandado judicial para fazer diligência devidamente autorizada por juiz competente. Nesse caso, o morador da referida residência deve abrir as portas da sua casa em obediência à referida ordem. Então, pessoal, essa questão ela está errada. Por quê? Vamos ver o que é que a Constituição nos fala sobre a casa. Ela vai dizer o seguinte, no artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o seu consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Então, quais conclusões podemos tirar da leitura desse dispositivo? Primeira delas, com o consentimento do morador, o ingresso na sua casa pode ser feito a qualquer hora do dia, manhã, tarde ou noite. E quais situações esse ingresso pode ocorrer sem o consentimento do morador? Primeira, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Nesse caso, o ingresso pode ser feito a qualquer hora, tanto de dia quanto à noite, ou por determinação judicial, mas apenas durante o dia, salvo, é claro, se o morador permitir que o ingresso seja feito durante a noite. Então, como a questão diz que o oficial compareceu à casa às 21 horas, ou seja, no período noturno, então o ingresso depende do consentimento do morador. Ele não tem a obrigação de abrir as portas, como a questão abordou, portanto, questão errada. E só para chamar a atenção de vocês, pessoal, outros direitos que também são invioláveis, assim como a casa, são a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, conforme o inciso 10 do artigo 5º da Constituição. E, prosseguindo, a questão número 6, ela pede para analisar a seguinte assertiva: a Constituição assegura às presidiárias condições para que elas possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, pessoal, a questão está correta. Ela é basicamente a transcrição literal do inciso 50 do artigo 5º, que diz: as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Outros direitos que são assegurados aos presos. Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O inciso 63 diz o seguinte: o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. E, por fim, o inciso 64 diz que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, meu amigo, a gente finaliza assim a aula de hoje. Peço que você deixe o seu gostei, que você inscreva-se no canal, pessoal, porque isso incentiva a gente a produzir novos vídeos. Queria pedir que você deixe nos comentários alguma sugestão, alguma matéria que vocês estão querendo revisar, que, se possível, estaremos aí gravando essa revisão, tá certo? Então, boa prova. Acompanhe a gente, porque teremos no mês de setembro revisões de todas as matérias do concurso da PMCE. Então, inscreva-se, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e boa sorte na sua prova. Até a próxima. Aquele abraço.